alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirilane e nesta videoaula eu vou apresentar a vocês a função do adjetivo e das locuções adjetivas no gênero textual autobiografia. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para que você possa ter acesso não só a este conteúdo, como também a outros temas e assuntos fundamentais para o seu aprendizado da língua portuguesa. Nesta aula, você vai aprender a identificar a função do adjetivo não só na descrição e caracterização dos elementos da narrativa, como tempo, espaço, personagens. E você vai aprender além, você vai observar na análise que eu vou apresentar para vocês neste vídeo ainda, como o adjetivo pode funcionar na expressão de opiniões, da valoração positiva ou negativa desses elementos narrativos. Eu quero dizer com isso que o adjetivo tem um papel que vai além de apresentar expressões. O adjetivo pode expressar avaliações positivas ou negativas, depreciativas, sobre os elementos da narrativa, no caso os personagens, dependendo da intenção do autor narrador do texto. Vamos então observar como isso vai acontecer analisando dois trechos de autobiografias que eu selecionei para esta videoaula. Antes disso, vamos falar sobre a autobiografia, que é um gênero de caráter memorialista. O que significa isso? Quer dizer que é um gênero textual constituído pela narrativa de uma história de vida. O autor, narrador, personagem conta os principais eventos, os principais acontecimentos da sua própria vida, destacando aquilo que ele achou mais importante, mais marcante. Auto significa eu mesmo, bio é igual a vida e grafia é o mesmo que escrever, é a escrita da sua própria vida. Você já pensou em contar, escrever a história da sua vida para alguém? Se você não sabe, eu vou te contar algo muito interessante sobre esse gênero textual. Além de você ter o contato com a história de vida de alguém, aprender com a experiência do outro, você também pode não só se identificar com os temas, com os assuntos que são abordados sobre essa pessoa, como também conhecer o contexto histórico, cultural, social em que essa narrativa foi escrita, em que esses eventos, acontecimentos foram narrados. Por exemplo, conhecer a cultura de um determinado lugar, os costumes, os hábitos, como as pessoas se comportavam numa determinada época. Então é um texto riquíssimo que você aprende muito tendo contato com ele. Vamos prosseguir então para que vocês conheçam os dois trechos que eu selecionei para vocês. Aqui eu já mostrei para vocês o que nós vamos aprender observando a função do adjetivo neste gênero. E vamos aos textos então. Trechos de textos autobiográficos. Agora que você sabe o que é uma autobiografia, vai ficar muito mais fácil acompanhar daqui por diante. O primeiro trecho que eu vou apresentar para vocês é intitulado Cinderela Chinesa, a história secreta de uma filha renegada. Nessa história, a autora, narradora, personagem conta as vivências que ela teve quando criança e o quanto ela sofreu no convívio familiar dela quando a mãe morre. A mãe dela vem a falecer no momento em que dá à luz a essa criança e ela passa a ser culpada pela sua própria família pela morte da mãe. Quando ela nasce, a mãe morre no parto. Então, o próprio pai, os irmãos, a culpam por essa morte da mãe. Então, ela passa uma infância toda marcada por esse sentimento de culpa. O pai casa-se novamente e forma uma família, ela ganha uma madrasta, novos irmãos. E essa madrasta a maltrata muito, faz com que ela tenha dias muito difíceis e infelizes, tratando-a com desprezo, com maus tratos.
impedindo que ela tenha os mesmos benefícios e conforto que os irmãos do segundo casamento desfrutam na casa. Então é uma menina que sofre muito durante a sua infância, sua adolescência e encontra na escrita um meio de se expressar e de se libertar de todo esse sofrimento, contando a sua própria história. No outro texto, que também tem um contexto muito parecido, só que enquanto Cinderela Chinesa acontece na China, em 1940, e tem todo o contexto histórico da época, do local, a história que eu vou apresentar aqui para vocês, Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, da autora Eliane Brum, acontece aqui no Brasil, nos anos de 1970, no Rio Grande do Sul. E o que acontece? Essa filha nasce após o falecimento de uma irmã, cuja morte marcou muito a família dela. É uma família que vive enlutada, uma família que não consegue superar a perda desse ente querido e vive em sofrimento, em dor. Então a chegada dessa nova criança à casa não trouxe alegria, a alegria que antes era vivida por essa família. Com a chegada dela, nada muda, ela percebe que a família continua infeliz, entristecida e enlutada e não se alegra com a presença dela na casa. Então ela narra aqui toda a dor, o sofrimento que ela passa por se sentir renegada por esta família, por se sentir preterida e viver à sombra do falecimento dessa irmã, que morre 5 anos antes do seu nascimento. Então é uma história que essas duas histórias têm contextos muito parecidos e vocês vão observar como os adjetivos foram usados e intencionalmente por essas narradoras para traçar a caracterização do ambiente e dos personagens nessas narrativas. Então vamos continuando aqui, eu separei os trechos. Esses trechos que vocês observam em destaque em azul, tem aqui a marcação de adjetivos e de locuções adjetivas. O adjetivo é uma classe de palavras que tem como função básica, como eu falei para vocês, a caracterização e a descrição de cenários, personagens. E como eu disse a vocês, o adjetivo tem uma função que vai além de de apontar descrições, de apresentar descrições. O adjetivo pode nos apresentar uma imagem sobre o que é relatado, sobre o que é descrito. E essa imagem depende muito do ponto de vista de quem está contando a história, depende muito da intencionalidade de quem está escrevendo. O que essa pessoa quer ressaltar utilizando esse adjetivo? O que ela quer que nós pensemos sobre o personagem, sobre o espaço que ela está descrevendo, quando ela lança a mão de certos adjetivos, quando ela escolhe um adjetivo no lugar de outro. Eu quero que vocês também recordem comigo o conceito de locução adjetiva, que é uma expressão que traz uma característica, aponta uma característica em relação ao substantivo. E essa expressão é formada por uma preposição e uma palavra de caráter adjetivo, qualificador. A preposição pode ser de, como aqui, homem de bem, álbuns de família, familiar, de bem, você pode pensar aqui em uma pessoa honesta, de várias cores, coloridas. Então eu destaquei aqui em azul, vocês podem observar que está grifado essas palavras que são modificadoras, qualificadoras e também que tem essa função de apresentar um juízo de valor. Vamos então observar aqui que a narradora, personagem do primeiro texto, que é a Cinderela Chinesa, faz um detalhamento, uma descrição da madrasta nesse texto. E conhecendo o contexto da história, como eu apresentei para vocês, ela não tinha uma boa relação com essa madrasta. Era uma madrasta que
realmente a maltratava e que não gostava dela. Era uma pessoa com quem ela não tinha uma boa relação familiar. Nesse contexto, entendendo esse contexto, nós vamos começar a olhar essa adjetivação, a forma como essa narradora, personagem, caracteriza essa madrasta com outro olhar. Bom, aparentemente, nós temos a impressão de que ela está elogiando a madrasta, quando ela diz que a madrasta era uma beldade eurasiana de 17 anos, 14 anos mais jovem que ele. Esse ele, a narradora está se referindo ao pai dela. Então aqui ela já começa a caracterizar a madrasta. Era uma pessoa bem mais jovem, muito bonita. Esse substantivo beldade está funcionando nesse trecho, era uma beldade, a madrasta era uma beldade, como um adjetivo, está funcionando como um predicativo, ou seja, atribuindo uma qualidade ao sujeito madrasta. Então, nós temos aqui uma palavra que, embora seja um substantivo, está funcionando como um núcleo predicativo, atribuindo uma caracterização ao ser, no caso, a madrasta. Eurasiana, ela diz que a madrasta era eurasiana, se referindo à origem mestiça da madrasta, que tinha origem europeia e chinesa, no caso asiática. Então, ela usa essa adjetivação de forma irônica. E aí, mais à frente, vocês vão conseguir compreender isso com a análise que eu vou prosseguir. Bem, então ela diz que o pai sempre a chamava e a apresentava como esposa francesa. Isso já indica que essa madrasta não tinha, não aceitava bem, não tinha uma boa aceitação com a sua origem asiática, nem o pai também, preferindo chamá-la por esposa francesa. Há aqui uma caracterização do cabelo preto, farto, ondulado, que nunca tinha uma mecha fora do lugar. Tem uma locução adjetiva aqui marcada pela preposição fora do lugar. Então, ou seja, era uma pessoa muito preocupada com a aparência, muito preocupada em estar sempre perfeita. Os olhos castanhos escuros, grandes, eram acompanhados de cílios cerrados e compridos. Ela usava maquiagem pesada e perfumes franceses caros e muito brilhantes e pérolas. Nessa descrição, a narradora, personagem, a autora, porque é um texto autobiográfico, está ressaltando aqui quem, na percepção dela, a madrasta era. Que tipo de comportamento e que tipo de pessoa essa madrasta era, na visão dela? Era alguém vaidosa, alguém que estava preocupada apenas com o exterior, com as aparências, alguém que queria parecer ser uma pessoa de posses, da alta sociedade, alguém que parecia ser uma pessoa ligada apenas ao dinheiro, à beleza, e não se importava com sentimentos do interior do ser humano. Então, ela destaca aqui características que aparentemente são positivas, mas conhecendo o contexto da história, nós percebemos que ela está tecendo uma crítica a essa madrasta, como alguém que era interesseira, pensava apenas em coisas caras, enquanto a menina vivia passando necessidades dentro de casa, comendo apenas pouquíssimas refeições, enquanto os irmãos do segundo casamento do pai tinham liberdade de comer e de se vestirem do jeito que desejassem, tendo boas roupas, bons calçados, bons alimentos, e ela era privada de tudo isso. Então, somente conhecendo o contexto da história que você, como um leitor atento, consegue perceber que esses adjetivos escolhidos foram selecionados com essa intenção de, na verdade, traçar uma característica negativa desta madrasta. No texto que eu tenho aqui ao lado, Meus Desacontecimentos, a história da minha vida com as palavras, também os adjetivos foram usados com esta intenção
de destacar o ambiente. Aqui no caso, a personagem narradora nos conta como era o ambiente familiar, como era a casa em que a família dela vivia quando a irmã ainda era viva. Era uma casa feliz, uma casa alegre, o pai planejou o casamento, construiu uma casa para morar com a família. Era um homem de bem, um homem honesto, um homem que queria uma casa viva, com cores, plantava roseiras, queria uma família feliz e bonita. Então ela usa aqui nesse primeiro parágrafo uma adjetivação que nos indica que esse ambiente era um ambiente feliz. E quando ela começa no segundo parágrafo a falar da doença da irmã, da morte dessa irmã, que foi uma morte misteriosa, por meio de causada por uma doença misteriosa, e ela conta que o velório da irmã aconteceu nesta casa, nós já começamos a perceber aqui uma modificação na apresentação desse ambiente, que antes era feliz e após a morte dessa irmã é um ambiente de luto, é um ambiente triste, sem cor, e que com a chegada dela, nada disso foi modificado. A família continuou enlutada, continuou entristecida e ela sendo esquecida nesse seio familiar. Ela não era vista como a irmã mais bonita. A irmã mais bonita era a irmã que ela via sempre pelo retrato, que foi a irmã que faleceu, a irmã loira de olhos azuis. Ela tentava se reconhecer nesse álbum de família, ou seja, familiar, mais uma aqui, locução adjetiva, empregada. Então ela tenta se reconhecer e ela não se sente membro dessa família, porque ela não traz alegria para esse lar. Ela sente que ela fica esquecida, ela fica pelos cantos e que ela não traz para a família, ela não se sente acolhida por essa família. É como se ela não tivesse importância alguma. Então toda essa adjetivação que essa personagem usa para caracterizar o ambiente casa, o ambiente familiar, está a serviço dessa intencionalidade de apontar que antes era um lugar feliz, com a morte da irmã, com esse evento que muda toda a estrutura da família, mexe com toda a questão emocional da família, também não muda quando acontece algo importante, que é o nascimento dela. E a vida dela como criança, as coisas que ela vivencia, a família não consegue, no olhar dela, dentro da perspectiva dela, do que ela narra, dar importância a ela e se sentir feliz com a presença dela naquela casa, vivendo eternamente o luto da irmã. Bom, essa foi a análise de hoje. Se vocês gostaram, inscrevam-se no canal, deixem o seu like, indiquem também o canal para outras pessoas que queiram estudar e aprender a língua portuguesa. Até a próxima aula. Siga também a minha página no Instagram, Miri no Português.